Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio e hoje eu vou procurar te ensinar se você deve se preocupar com o calibre do seu pênis. Ou seja, se você acha ou de fato tem um pênis fino. Esta aula de princípios biomecânicos, que foi largamente estudado por um colega de San Diego, Iver Goldstein, eu apresentei no Congresso Europeu de Urologia em 2023 em Milão, falando da mesma correlação desses princípios biomecânicos de um pênis, relação calibre e tamanho, para a adequação do calibre e tamanho na hora de fazer um implante, porque isso também tem função biomecânica. Então esses conceitos que o Dr. Iver Goldstein estudou são aplicados na hora de um implante, e foi motivo da minha aula, aonde quando eu for fazer um implante de uma prótese peniana, eu preciso adequar a relação tamanho-calibre do pênis, assim como o seu pênis deveria ter uma relação adequada para calibre e tamanho. É uma conta matemática básica que eu vou mostrar nesse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Sugiro também que responda o formulário do meu site. Em até 24 horas eu envio uma pré-análise do seu caso, direto no seu e-mail. Vamos ao vídeo. Eu vou falar sobre um aspecto de biomecânica da ereção. Essa biomecânica da ereção não necessariamente está relacionada aos implantes, mas tem uma correlação. Essa aula eu dou frequentemente nos congressos, e especificamente essa foi dada no ano passado, em 2023, em Milão, no Congresso Europeu de Urologia, onde eu falava e fez a colocação, porque quem estudou essa biomecânica do tecido peniano foi um colega de San Diego, Iver Goldstein, e sua equipe. Eles publicaram vários estudos falando da biomecânica da ereção. É um princípio físico, matemático, que envolve aspectos dos tecidos do peniano, da elasticidade, expansão dos tecidos, mas também de uma relação entre tamanho e calibre. Esse estudo basicamente mostra que existe uma relação ideal do calibre em relação ao tamanho. Ou seja, quanto maior o calibre, mais resistência vertical vai ter, independente do tamanho do pênis. Aqui mostramos um pênis menor com calibre. Quanto maior o calibre, ele tem condições de ser um pênis maior com melhor rigidez. Facilitando o entendimento, o calibre tem que ser proporcional ao tamanho do pênis. Por isso, às vezes você faz uma colocação, meu pênis é fino. É fino em relação a quê? Não podemos pensar só em estética. Temos que pensar primeiro na parte funcional, ou seja, boa resistência vertical quando o pênis fica ereto. E isso depende da boa relação calibre-tamanho do pênis. Aqui eu vou exemplificar alguns casos de tamanhos com calibres desproporcional. Vou dar um exemplo disso aqui, ó. O ideal entre o calibre de um pênis ereto em relação ao seu tamanho é até 0,4. Maior ou igual a 0,4. Se existe uma desproporção entre o tamanho e o calibre, esse pênis não vai ter boa rigidez vertical durante toda a vida. Então esse é um exemplo. Se eu colocar esses pênis aqui, são praticamente quase do mesmo tamanho os três. Aqui existe uma desproporção do calibre em relação ao tamanho. Esse pênis, ó, ele não tem firmeza, ele dobra com facilidade. Esse daqui, com o mesmo tamanho, já tem um calibre maior, ele é muito mais resistente. Esse daqui, com o mesmo tamanho, com um calibre maior, é muito mais resistente. Ou seja, dependendo do tamanho do seu pênis, o seu calibre pode até estar adequado. E não é um problema, o problema funcional é quando existe uma desproporção entre o calibre e o tamanho. Esse aqui, por exemplo, é desproporcional. É um pênis longo, deveria ser um calibre maior e ele é fino. Nesse caso, você tem uma desproporção tamanho-calibre. Como é que você vai saber se você tem essa desproporção? Uma maneira prática é, você nunca teve uma boa rigidez vertical no seu pênis. Por mais ereto que ele esteja, ele tem a tendência a dobrar e escapar. Isso é um indicativo, existe uma desproporção e, portanto, precisa ser avaliado para oferecer uma melhor condição funcional. Do ponto de vista de medir o pênis corretamente, você sempre deve medir o pênis em ereção máxima
colocando em cima do pênis, rente ao osso do púbis. Se você tem um tecido gorduroso aqui, você tem que forçar para a fita métrica vir até o osso e até a ponta do pênis. Nesse caso aqui, esse paciente, exemplificando, teria 15 centímetros de tamanho. Quando eu venho para o calibre do pênis ereto, 5 centímetros de calibre. Quando você faz a proporção calibre pelo tamanho, deu uma desproporção, ou seja, deu 0,33. Na prática, se você tem uma boa firmeza vertical e um bom desempenho sem o pênis ficar dobrando e escapando, você tem uma proporção adequada. Então isso não é problema. Agora, se você tem um pênis longo e fino e sem resistência vertical, com tendência a dobrar e escapar, existe uma desproporção e essa desproporção precisa ser tratada. Do ponto de vista de um pênis que ao longo da vida ele sofre um afinamento, esse afinamento vai gerar perda de resistência vertical. Ou seja, se precisa fazer uma cirurgia, eu tenho que trazer o calibre o melhor possível. E para isso, eu busco a reconstrução no tamanho, que é até o limite dos nervos do tamanho, e também tenho que adequar o calibre, para que eu traga na melhor proporção e permita, de preferência, sempre colocar um implante de maior tamanho e maior calibre, porque assim, proporcionalmente, eu vou ter melhor resistência vertical. De forma simples, quando você constrói um prédio ou uma casa, os pilares têm que ser proporcional ao tamanho do prédio. Não adianta você fazer um pilar fino para um prédio alto, não vai ter resistência vertical. É um princípio mecânico, físico, e que para o pênis isso também é aplicado, que é um princípio biomecânico, que tem que adequar ao pênis antes de um implante, e quando for fazer um implante precisa pensar nesses princípios biomecânicos para que eles sejam proporcionais e ofereça uma boa resistência vertical na hora de uma cirurgia peniana. Nesse caso, esse pênis é menor, porém mais grosso. Então ele tem uma proporção melhor do calibre em relação ao tamanho. Consequentemente, ele vai ter muito melhor rigidez vertical. Por quê? Ele é mais grosso em relação ao tamanho. Isso é favorável para ter boa rigidez vertical, muito favorável. Esse aqui, totalmente desfavorável. Esse aqui, aceitável. Esse aqui, então, mais favorável ainda. Aqui, medindo 11 centímetros por um calibre de 12. Então, uma proporção de 0,91. Uma proporção excelente. Portanto, não fique só preocupado em tamanho. Existe uma proporção tamanho-calibre. E por isso, pense de forma biomecânica, de forma funcional e não somente na estética. Um outro dado importante: se você não tem uma boa proporção tamanho-calibre e não tem boa resistência vertical, aí você resolve fazer um procedimento somente estético, que é engrossar o pênis. Quando você engrossa por fora, você vai aumentar a resistência penetrativa e um pênis já desproporcional no seu calibre. Consequentemente, você vai ter mais dificuldade de penetrar e você vai provavelmente por uma necessidade de um implante, fazendo um procedimento estético em um pênis que não tinha uma boa proporção calibre e tamanho. Então precisa tomar muito cuidado nessas decisões puramente estéticas. Caso ainda ficou com alguma dúvida sobre a relação calibre e tamanho, se está adequado ou não, não deixe de enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou preencha o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo, estamos juntos.